Olá, saudações! Nessa aula vamos conversar um pouquinho sobre biotecnologia, entender essa parte da ciência, conhecer um pouquinho da sua história e aprender algumas de suas técnicas. Então, a biotecnologia, ela é uma técnica que se caracteriza por utilizar agentes biológicos. Pode ser organismos ou partes de organismos para prover bens e serviços. Alguns exemplos de bens produzidos: alimentos, bebidas, produtos químicos, energia, produtos farmacêuticos. Alguns exemplos de serviços: tratamento médico, purificação da água, tratamento de resíduos, controle de poluição. Então, a biotecnologia ela tem uma vasta aplicação, né? Por exemplo, nas indústrias de fermentações para produzir cerveja, vinhos, iogurtes, culturas de tecidos e células que são utilizadas para transplante, clonagem, que é bastante utilizada no agronegócio, tanto para plantas quanto animais, análises do DNA, né, o famoso teste do DNA, transformações genéticas, modificações do DNA, como, por exemplo, os transgênicos, uso de micro-organismos na agricultura, no caso, para corrigir o solo, né, se o solo está poluído, o rio, a lagoa. Então, alguns micro-organismos são utilizados para reverter essa situação. Controle biológico, no caso de pragas. Produção de vacinas. A própria vacina, né, ela é uma técnica da biotecnologia, já que ela usa partes de micro-organismos, os antígenos, para formar substâncias exatamente para evitar essas doenças. Melhoramento genético e produção de fármacos, como por exemplo aconteceu com a penicilina. Então, a biotecnologia utiliza organismos, micro-organismos, células, moléculas, desde que seja parte de algum ser vivo, não precisa ser o organismo completo, tá? Então, enzimas, anticorpos, DNA são partes de algum ser vivo que, no caso aplicado à tecnologia, aí já se caracteriza como biotecnologia. A biotecnologia, ela é interdisciplinar, pois ela envolve vários conhecimentos, como por exemplo da engenharia, da química, engenharia bioquímica, bioquímica molecular, a medicina e um pouquinho da história, né? A gente pensa que a biotecnologia é algo recente, não é. Há 6.000 anos antes de Cristo, por exemplo, os babilônicos e os sumérios já preparavam cerveja utilizando o quê? Leveduras. Há 4.000 anos atrás, pão também era produzido pelos egípcios usando também esse fungo, a levedura. A partir do século XIV começou a preparação de bebidas destiladas. No século XVII foram feitas as primeiras observações microscópicas, isso com relação aos micro-organismos, né, por von Leeuwenhoek. No século XVIII, Jenner conseguiu produzir a primeira vacina. No século XIX tivemos um grande avanço, né? Pasteur identificou a levedura como agente responsável pela fermentação alcoólica. A partir dos estudos de Pasteur e outros pesquisadores nasceu a microbiologia. Mendel desvendou as leis da herança, então nasceu a genética. Birchner conseguiu transformar açúcar em álcool com extratos de levedura, mostrando a existência das enzimas e sua importância na fisiologia microbiana. Nasceu aí a bioquímica. E no século XX tivemos o que? Watson e Crick proporam um modelo de DNA, e assim colocando uma base fundamental para o nascimento da biologia molecular. E Berne, Coe e Boer conseguiram obter um DNA recombinante, nascendo assim a engenharia genética, ou a biotecnologia moderna, né? Que combina DNA de várias espécies. Então, a biotecnologia não é algo novo. O nome recentemente ele passou a ser utilizado, mas já é uma técnica bastante antiga. E nós vamos conhecer algumas técnicas, como a da clonagem, transgênico, terapia com célula-tronco e o teste de DNA. Clonagem.
A clonagem também é uma técnica bastante antiga. Se a gente, por exemplo, pegar um galho de uma plantinha, colocar no outro vaso de planta e essa planta se desenvolver, nós criamos um clone. Então não é uma técnica tão difícil assim. E ela já é há muito tempo utilizada. Bem, então o primeiro passo seria a obtenção do fragmento da planta que se pretende clonar. Depois a extremidade é colocada num meio que vai estimular o desenvolvimento e aparecimento das raízes. A depender do tipo de planta, apenas a terra já é suficiente para fazer isso, mas hoje em dia já existem vários produtos que induzem esse aparecimento de raízes, né? E aí, depois que essas raízes se desenvolvem, elas são colocadas em outros recipientes com terra e nutrientes, e à medida que essas mudas vão se desenvolvendo, vão sendo transferidas para locais maiores. Simples assim. Hoje nós temos várias técnicas que já são capazes de utilizar, por exemplo, fragmentos de folhas, né? Supondo, por exemplo, que um agricultor ele conseguiu na sua fazenda uma muda de café, mas que é diferenciada das outras, produz uma maior quantidade de frutos, ou então o fruto ele tem alguma característica peculiar. O que é que esse agricultor ele pode fazer? Ele pode mandar uma folha dessa planta para um laboratório. Nesse laboratório especializado, é claro, essas folhas serão colocadas em um meio para indução de raízes, um meio de crescimento. Essas raízes, elas vão se desenvolver, vão formar mudinhas, e aí essas mudinhas, à medida que elas vão crescendo, elas vão sendo transferidas para um ambiente maior. E esse agricultor, a partir de uma única folha, ele pode conseguir diversas mudas daquela mesma planta que ele deseja cultivar. Então, hoje em dia, é uma técnica bastante utilizada e dominada pela ciência, tem-se um amplo conhecimento. Agora, com relação à clonagem de animais, é que a ciência desenvolveu esse conhecimento de uma forma mais recente. Em 1997, a ovelha Dolly ela foi o primeiro animal apresentado que foi clonado com relativo sucesso. Mas para que a Dolly conseguisse nascer, observe que 277 embriões eles foram produzidos e apenas a Dolly, foi que teve esse relativo sucesso. Então, clonar animais não é tão fácil assim. Só que à medida que a Dolly ia se desenvolvendo, ela apresentou sinais de envelhecimento precoce, como por exemplo, artrite. E aí ela teve que ser sacrificada em 2003, ou seja, apenas com 7 anos de idade, porque já estava com um envelhecimento bastante avançado. Então, hoje em dia faz-se ainda clone de animais, principalmente porque a ciência deseja, dominar essa técnica cada vez mais, mas existem outras formas de se fazer clones. Então, por exemplo, produção de gêmeos na verdade, os gêmeos são clones. Então, o que acontece nesse caso? Um sêmen e um óvulo são fecundados, apenas um espermatozoide e um óvulo são fecundados artificialmente, e no início das primeiras divisões, ainda na formação do zigoto, eles são divididos artificialmente. Então, o que geralmente acontece naturalmente com a formação dos zigotos, em laboratório essa divisão é feita artificialmente, mas aí produz-se 2 indivíduos que serão gêmeos, e aí esses 2 são implantados no útero de mães de aluguel. Então, outro tipo de clonagem é aquela onde se utiliza as células somáticas, ou seja, uma célula do corpo da mãe, é retirado o DNA dessa célula do corpo, é colocado em um óvulo, sendo que o DNA desse óvulo já foi retirado, e aí depois esse óvulo ele é colocado em um útero de aluguel, e aí vai desenvolver o filhote, que no caso seria o clone da mãe. Nesse caso daqui é Vitória, que é o clone dessa mãe aqui biológica, que é a Glória.
Com relação aos transgênicos, bem, existem duas diferenças, né? Existem organismos que são geneticamente modificados, ou seja, sofreu alguma mudança artificial em seu material genético, que pode ser na estrutura ou na função do próprio material, do DNA. E existem os transgênicos, que é aquele que tem sua estrutura genética modificada pela introdução de genes de outra espécie. Qual é a diferença entre um organismo geneticamente modificado e um transgênico? O organismo geneticamente modificado é qualquer modificação, qualquer ser que teve sua modificação no DNA. Então, por exemplo, duplicação do próprio material genético. É da mesma espécie, né? Mas sofreu uma modificação. Já o transgênico, obrigatoriamente, é aquele organismo que teve o DNA de outra espécie inserido no seu. Então, é a combinação de DNA de espécies diferentes. Então, todo transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado. Porém, nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, porque esse organismo geneticamente modificado pode não ter necessariamente o DNA de uma outra espécie, um fragmento de DNA de outra espécie. Os transgênicos pode-se combinar genes de plantas com animais ou de animais com animais. E é possível produzir plantas resistentes a pragas, plantas que conseguem se adaptar a terras inóspitas, plantas que conseguem se adaptar a condições climáticas adversas, enriquecer plantas com nutrientes ou produzir plantas com fins terapêuticos, né? Como no caso para a indústria farmacêutica, por exemplo, se desejasse. Bem, então, como conseguimos uma planta com DNA modificado? O processo é o seguinte: pega-se uma planta, né, retira-se uma amostra de células, essa amostra de célula é colocada numa determinada cultura e junto com essa cultura é colocada uma bactéria que, por sinal, já tem no seu DNA o fragmento que quer desejar inserir. Esse fragmento não é da própria bactéria. Esse fragmento veio de uma outra espécie, ou de planta, ou de animal, que se deseja inserir no DNA dessa planta daqui. Então, nesse meio de cultura aqui, temos a bactéria com o fragmento de DNA que quer se inserir e as células da planta. Em algumas células, essa bactéria vai conseguir se inserir e acabar colocando o DNA. Supondo, por exemplo, que o objetivo seja produzir uma planta mais resistente ao herbicida. Depois de um determinado tempo, então coloca-se essas mesmas células aqui no herbicida que deseja ficar mais resistente. As células que não conseguiram adquirir o fragmento de DNA através da bactéria, do plasmídio, então essas células morrem. E aquelas que conseguiram sobreviver é porque conseguiram, na verdade, a bactéria conseguiu instalar o fragmento de DNA. E aí essas células aqui que conseguem sobreviver, elas são colocadas agora no meio de cultura para se desenvolver, né? Formam pequenas mudas de planta e aí, é claro, vão se desenvolver agora numa planta adulta mais resistente a um determinado tipo de herbicida. Aqui um outro tipo de transgênico que foi feito, né? Cientistas queriam colocar a característica fluorescente que é observada nos vagalumes na planta. Então, novamente, o processo é o mesmo. Temos aqui a bactéria tem o seu DNA circular, que é chamado plasmídios. Observem aqui, o DNA da bactéria. E é retirado o fragmento exatamente que tem essa característica de ser fluorescente. Foi retirado aqui do DNA do vagalume. Esses fragmentos de DNA são colocados juntos no meio
e aí formam uma nova combinação. Essa combinação aqui é chamada de DNA recombinante, que é o plasmídio da bactéria mais o DNA que deseja se inserir, nesse caso aqui do vagalume. E esse DNA agora vai ser introduzido nas células, e essas células aqui agora foram colocadas numa planta de tabaco. As células do tabaco vão ser colocadas no meio de indução para se desenvolver. Elas vão crescer, formar mudas e depois de um tempo ser transferida para locais maiores. E aí, observe o que aconteceu nessa experiência. A planta de tabaco, ela toda vez que é regada com uma substância chamada luciferina, ela adquire a característica fluorescente que é observada nos vagalumes. Com relação à produção dos transgênicos, né, no mundo, então, os transgênicos eles estão sendo plantados em diversas partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, América do Sul e Ásia. E as principais plantas cultivadas em todo o mundo são a soja, o algodão e o milho. Aqui no Brasil nós temos uma grande produção tanto de soja quanto de milho. Bem, aqui no Brasil nós temos uma significativa produção de transgênicos relacionados à soja. Observem aqui como cresceu a cultura de transgênicos, né, desde 98 até 2017. A de algodão cresceu bastante também, 94%. E a de milho, que começou a ser produzida em 2008 e já temos uma significativa produção aqui no Brasil. Então, quais são os riscos com relação aos transgênicos? É tóxico para o homem? Bem, não se sabe exatamente. Existem algumas substâncias que ela tem um efeito agudo, ou seja, em pouco tempo elas já conseguem mostrar sua toxicidade, mas existem outras substâncias que ela tem uma característica crônica, que só depois de muitos anos conseguem aparecer os sintomas. Então não se sabe exatamente se os transgênicos eles podem apresentar a longo prazo algum problema à saúde humana ou animal também, porque nós temos diversos animais que são alimentados atualmente de transgênicos. Com relação ao aparecimento de plantas resistentes a herbicidas, bem, essas plantas elas estão sendo produzidas. Os transgênicos eles são modificados principalmente com esse objetivo. E aí vem o principal perigo, né? Se eu tenho uma planta mais resistente a um determinado herbicida, então o agricultor ele pode colocar uma quantidade muito maior de herbicida, não vai atingir a planta, mas vai atingir o meio ambiente. Atingindo o meio ambiente, vai atingir o homem mais cedo ou mais tarde. Aparecimento de insetos resistentes às toxinas. Ainda não sabemos como a evolução do planeta vai responder com relação a isso. Poluição da água e do solo, com certeza. Então, atualmente se observa no Brasil uma grande quantidade de fontes de água, rios, lagos, já com uma grande quantidade de agrotóxicos. E o último, a disseminação de organismos geneticamente modificados através dos grãos e do pólen. Pode acontecer, né? De repente um transgênico desse cruzar com uma variedade selvagem, não se sabe exatamente se pode levar essa variedade selvagem à extinção. E, para terminar sobre esse assunto, né, em 2018, a Comissão do Senado aqui do Brasil aprovou o fim da rotulagem de alimentos transgênicos, ou seja, atualmente nós estamos consumindo diversos alimentos transgênicos que não conseguimos mais identificar porque a rotulagem deixou de ser obrigatória. Não temos mais a opção de escolher se vamos nos alimentar ou não. Não temos como saber. Bem, terapia com células-tronco. Bem, as células-tronco são células capazes de se dividir por um período indefinido em cultura e dar origem a células especializadas. Ou seja, todo ser vivo ele surge de uma única célula, que foi formado pela união de um espermatozoide com um óvulo. Essa célula começa a sofrer divisões
e em determinado momento ela começa a sofrer diferenciações, formar diversos tecidos. Bem, essas células iniciais, elas que ainda não começaram a formar tecidos, né, elas são chamadas pluripotentes ou totipotentes. São células primitivas que têm o potencial para se tornarem qualquer tipo de célula do corpo. E, é claro, existem outras células, essas já sofreram uma diferenciação, já formaram um tecido, mas são capazes de se transformar, se induzidas adequadamente, se transformar em outros tipos de células, que são as chamadas multipotentes. São células encontradas em um tecido diferenciado e que se renova com determinada limitação. Então, aqui temos a formação das células-tronco, né? Temos aqui a formação de um ser. Essa única célula sofre divisões, clivagens, forma mórula. E essas células aqui iniciais é que são as células totipotentes ou pluripotentes, capazes de formar qualquer célula do organismo. E existem as outras, que são células mais diferenciadas, mas que, se induzidas em laboratório adequadamente, podem se transformar de um tipo para outro. Então, temos aqui exemplos de células-tronco, né? Essas células primitivas aqui são capazes de formar qualquer célula do corpo, células que podem ser utilizadas no tratamento, por exemplo, para pessoas que têm problemas com células do músculo, células do sangue, células nervosas, células do coração, células do fígado, células do intestino. Então, a utilização de células-tronco para tratamento, ela também não tem um limite conhecido, né? Tudo é possível. E onde podem ser encontradas essas células? Nos embriões recém-fecundados, em células germinativas ou órgãos de feto que foram abortados, em células sanguíneas do cordão umbilical, em alguns tecidos adultos, como a medula óssea, em células maduras de tecido adulto, que podem ser programadas para se comportarem como células-tronco. Então, por exemplo, só um exemplo desse último aqui, uma célula de gordura, uma célula adiposa, ela pode ser induzida para se transformar numa célula muscular. Isso, é claro, em laboratório. Como os cientistas querem utilizar as células-tronco, né? No caso, para tratamento de mal de Parkinson, né? No caso de lesão de medula óssea também, o objetivo seria formar novos neurônios. Para o coração, reparar um tecido cardíaco que foi danificado. No caso, a pessoa sofreu um infarto, é claro, ela perde várias células do coração. Então, essas células-tronco seriam inseridas aqui nessa região exatamente para recuperar esse tecido que foi lesionado. A terapia celular, ela também pode ser utilizada em vários tratamentos, como por exemplo, da diabetes. No caso da diabetes, existem vários tipos de diabetes, mas existe uma que as células do pâncreas, elas não produzem a insulina, elas morrem. E aí, nesse caso, a terapia com células-tronco seria exatamente para tentar repor essas células que morreram. Então, existem várias formas, várias técnicas para se utilizar as células-troncos no caso de um acidente onde existe uma lesão nos neurônios que passam pela medula. No caso, seria também uma forma de colocar células-tronco nessa região que foi danificada para tentar fazer uma nova ligação entre os neurônios. E para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, eu recomendo o documentário Células-tronco, a chave da regeneração, que foi produzida pelo Instituto de Pesquisa com Células-tronco e a Discovery em 2011. Um documentário muito interessante. Bem, aí, é claro, a utilização das células-tronco, ela envolve questões éticas, né? Muitos cientistas argumentam que podem aliviar o sofrimento humano com relação a doenças através do uso de células-troncos, mas existem várias instituições que são contra, exatamente porque as pesquisas e tratamento utilizariam embriões humanos. Embriões estes, né, que seriam doados por clínicas de fertilização
em que não seriam mais utilizados. E aí, é claro, em determinado momento seriam descartados. Mas, enfim, essas instituições, essas pessoas, elas argumentam que, no caso, seria como tirar uma vida para tentar salvar uma outra vida. Mas, por outro lado, seria uma vida que não teria mais a possibilidade de existir, porque não seria utilizado. Mas, enfim, sobre essa questão, foi liberado com alguma restrição a pesquisa com células-tronco aqui no Brasil. Exame de DNA. Bem, o exame de DNA ele é utilizado para, no caso de identificação de suspeito em caso de crimes sexuais, identificação de cadáveres que estão carbonizados ou em decomposição, mutilados, no caso de aborto, infanticídio, ou então partes anatômicas humanas encontradas, para estabelecimento de relação instrumento lesivo e vítima, determinação de paternidade, estudo de vínculo genético e de laços de parentesco, determinação de histocompatibilidade, no caso para transplantes, e até em pesquisas como estudos populacionais. A única restrição do teste de DNA é com relação aos gêmeos monozigóticos, né? No caso de paternidade, se os acusados forem gêmeos monozigóticos, não dá para diferenciar quem é realmente o pai da criança. No caso de crime também sexual ou lesivo, se os dois suspeitos forem um dos gêmeos, então não dá para diferenciar pelo exame de DNA um ou outro. E só para esclarecer, no caso de teste de paternidade, né, temos aqui o caso de uma criança. Então, lembrando que essa criança ela vai ter 50% do DNA do pai, 50% do DNA da mãe. E no caso, se o que for utilizado for exatamente as informações dos avós, então essa criança daqui, ela terá exatamente 25% do DNA de cada avô paterno e materno. Com relação aos tios, existe uma relação de DNA que é de aproximadamente 25%. Pode ser para mais ou pode ser para menos. E de irmão, mais de 25%. Então, como é feito um teste de DNA? Bem, primeiro é recolhida uma amostra, que pode ser de células da boca, de sangue. No caso do sangue, se for utilizado, não são as hemácias que são utilizadas, as hemácias não têm DNA, são os leucócitos, né, as células de defesa. Então, pega-se essas células, essas amostras contendo fragmentos de DNA, que por sinal já foram submetidos a várias enzimas. Essas enzimas de corte, elas exatamente cortaram o DNA em determinados pontos. E aí os fragmentos de DNA, essa amostra de DNA, são colocados em um instrumento. E o que acontece? Esse instrumento, ele é ligado numa fonte de energia e cria-se uma polaridade. Esses fragmentos de DNA, eles são atraídos através dessa diferença de polaridade. O que acontece? Os fragmentos menores, os pedacinhos de DNA menor, conseguem correr esse gel, consegue se sentir atraído mais rápido do que os fragmentos pesados, né, que vão ficando mais para trás. Então, depois de um determinado tempo, cria-se um bandeamento, né, onde aqui estarão, aqui nessa região, terão os fragmentos mais leves, aqui nessa região, os fragmentos mais pesados, mas enfim, cria esse padrão de bandeamento que é único para cada indivíduo. Depois de um determinado tempo, coloca-se uma membrana sobre o gel com um corante, e aí, é claro, essa membrana, ela vai ficar impressionada pelo corante, sendo observado esse padrão aqui de bandeamento. Então, é claro, no momento em que o aparelho está ligado, o aparelho de eletroforese,
tá ligado? A gente não consegue ver esse bandeamento. Apenas no momento em que coloca o corante e a membrana, é que a membrana fica, então, impregnada nas regiões que tem a concentração de DNA, e aí a gente pode observar o bandeamento. Bem, então, por hoje é só. Até a próxima aula.